Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic One Piece. Experimento 88. Capítulo 1. 30 de fevereiro do ano 1518 do calendário Ayuan. Novo mundo, perigo punk. César, seu desgraçado. Como ousa adulterar secretamente os fatores genéticos do experimento 88, e agora planeja lançar um experimento com gás venenoso tão perigoso nesta ilha? Você não passa de uma escória desumana e sem lei. Um velho com uma cabeça enorme em forma de bulbo e uma língua anormalmente longa rugiu furiosamente para um homem com chifres que flutuava no ar. Acabou. O experimento 88 era o sujeito mais valioso do governo mundial, e aquele desgraçado do César o usou para um experimento com fator de linhagem sanguínea e o matou. O que fazemos agora? O que fazemos? O governo mundial jamais nos perdoará por isso. Os outros cientistas da divisão de ciências do governo encararam César Clown com raiva e medo misturados nos olhos. Eles estavam furiosos, mas também aterrorizados. Falhar com o governo mundial significava atrair uma punição muito pior que a morte. Até mesmo os maiores cientistas do mundo podiam ser executados, ou ver suas famílias completamente dizimadas. Eu não tinha como saber que o número 88 ia morrer dessa vez. Todas as suas transformações anteriores funcionaram perfeitamente. Isso foi apenas um acidente. César gritou, a culpa reluzindo em seu rosto. Ele só queria provar que não era mais fraco que Vegapunk. Não tinha a intenção de matar o sujeito 88. Mas o ódio e a suspeita nos olhos dos outros pesquisadores o oprimiam como um peso. Desesperado, ele decidiu que precisava produzir outro sucesso para compensar o crime de ter matado o número 88. Saiam da frente! Saiam da frente! Eu ainda preciso terminar meu experimento com gás venenoso de gosma. Os indivíduos usados como cobaias são apenas prisioneiros comuns, se morrerem, morreram. Não me venham com lições de moral ou de risco. César dispensou-os com um gesto impaciente. Não tinha tempo a perder com as suas queixas. Tudo o que importava agora era alcançar o seu melhor resultado. César, o rosto de Vegapunk escureceu, sua voz fria como aço, resolveremos a questão do sujeito 88 mais tarde. Mas você não prosseguirá com este experimento com gás. É muito perigoso, prejudicará inúmeros inocentes. Ele não conseguia mais tolerar a loucura de César. Se alguém for tolo o suficiente para cair no meu experimento, isso só prova que é um idiota. Pessoas assim podem morrer, para mim tanto faz. César zombou. Ele já havia matado o sujeito 88. Que diferença faria se mais prisioneiros ou mesmo alguns guardas morressem? Desgraçado. Escória. Fuzileiros navais. Prendam esse miserável. Vou mandar expulsar César da divisão de ciências imediatamente. A fúria de Vegapunk ardia. Ele detestava aqueles que tratavam a vida com tanto descaso. Hoje César enfrentaria a justiça. Ao seu comando, vários contra-almirantes, armados com correntes de pedra do mar e revestidos de aqui do armamento, avançaram rapidamente. Em Punk Hazard, suas ordens vinham diretamente de Vegapunk, o cientista-chefe do governo mundial. Ei! Eu sou o segundo maior cientista do mundo. Meus resultados superarão os de Vegapunk. Não ouse encostar um dedo em mim. O pânico de César ficou evidente quando os almirantes avançaram. Ele não acreditava que Vegapunk realmente agiria contra ele. Mas ao ver aquele rosto frio e impiedoso, a raiva ferveu dentro dele. Todo o ciúme, toda a amargura que ele havia enterrado, agora explodiu. Você me obrigou a fazer isso. Em um acesso de fúria, César sacou um dispositivo e apertou um botão com força. Uma explosão ensurdecedora sacudiu a ilha quando sua bomba de gás venenoso de lodo detonou. Uma colossal nuvem de gás púrpura em forma de cogumelo subiu, espalhando-se por Punk Hazard com uma velocidade aterradora. 2 dos 3 grandes institutos de pesquisa da ilha foram aniquilados instantaneamente, reduzidos a escombros. A onda de choque e a nuvem tóxica varreram a superfície, erradicando quase toda a vida em seu caminho. César, você... Vegapunk e os cientistas desmaiaram de terror quando o chão estremeceu sob seus pés. Até mesmo César ficou paralisado de choque. Ele havia, de fato, acionado o detonador. E a explosão, a devastação, foi muito além de tudo o que ele havia imaginado. Os almirantes se recuperaram primeiro. Suas expressões endureceram enquanto avançavam, agarrando César com mãos de ferro. Grilhões de pedra do mar se fecharam em seus pulsos, e sua parte inferior do corpo gasosa se solidificou novamente em pernas, seus poderes de gás selados. Ai, eu não queria isso. Juro que não foi por mal. César gaguejou fracamente, pálido e encharcado de suor frio. Suas palavras soaram ocas. A ilha estremeceu com tremores secundários, alarme soando. Luzes vermelhas de alerta piscavam por toda a última instalação de pesquisa ainda em funcionamento. Não adianta. Doutor, temos que ir. O gás se espalhou por toda a ilha. Um homem corpulento empunhando um machado gigante irrompeu na sala, gritando com Vegapunk. César, seu criminoso, você vai apodrecer em Impel Down por isso, berrou Vegapunk. Atenção, pessoal, peguem os documentos de pesquisa mais importantes e evacuem imediatamente. Deixem todo o resto para trás. Os cientistas entraram em pânico, tentando reunir todos os dados que conseguiam. O próprio Vegapunk foi arrastado por Sentomaru, que recuou a toda velocidade. César, de cabeça baixa, foi arrastado pelos 2 contra-almirantes. O outrora prestigiado centro de pesquisa mergulhou no caos. Entretanto, em um laboratório selado no interior do complexo,
Um homem flutuava imóvel em uma cápsula transparente, seu corpo frio e sem vida. Então, em meio aos tremores e alarmes, seu coração deu uma leve palpitação. Suas pálpebras tremeram. Memórias de agonia invadiram sua mente. Seu peito ardia, suas veias pulsavam em roxo. Então, ele abriu os olhos. As manchas roxas em sua pele começaram a desaparecer, sendo substituídas pela cor natural da pele, embora estranhas marcas violetas agora delineassem seus músculos como cicatrizes brilhantes. Dor insuportável. Seu olho esquerdo, antes opaco, recuperou sua pupila negra. Seu olho direito resplandeceu com uma luz dourada. César, seu desgraçado. Rangendo os dentes, Solta Kiryu rugiu de fúria. Os supressores em suas veias se dissiparam. De repente, foge! Uma chama sinistra irrompeu de seu corpo, sibilando violentamente no fluido nutritivo, fervendo como água. Seus músculos saltaram, as veias pulsando como serpentes. Correntes se romperam quando seus braços triplicaram de tamanho. Com um puxão violento, Solta rompeu suas amarras. Hai! Com um único soco, ele estilhaçou a cápsula de vidro. O líquido nutritivo jorrou pelo chão. Alarmes soaram estridentemente. Seus olhos brilharam em vermelho e dourado quando um laser irrompeu de seu olho direito, obliterando o sistema de alarme mais próximo em uma explosão de fumaça e faíscas. Saindo dos destroços, Solta aterrissou pesadamente, rachando o chão sob seus pés. Ele pegou um jaleco de um gancho e o amarrou na cintura. As pesadas portas de aço bloqueavam seu caminho. Ele recuou um pouco e bum! Arrancou-as das dobradiças com um chute. A porta se fechou com força sobre os pesquisadores em fuga, esmagando-os em meio a uma chuva de sangue e gritos. Papéis voaram pelos ares, flutuando em meio à fumaça e ao fogo. Uma figura alta e musculosa emergiu da névoa, olhos ardendo com uma fúria carmesim e uma ira dourada. É você, sujeito 88. Você está vivo? Um pesquisador sobrevivente ficou boquiaberto, em choque. Então, seu rosto se contorceu em uma excitação gananciosa. Se eu entregar você ao governo mundial, eu serei. Suas palavras morreram na garganta. Uma mão marcada com listras violetas apertou seu pescoço. Eu me lembro de você, lixo. Com um estalo, Solta quebrou o pescoço. A expressão de terror do homem congelou para sempre. Eu avisei a todos vocês, vocês iriam se arrepender disso. Os lábios de Solta se curvaram em um sorriso cruel. A sede de sangue emanava dele enquanto avançava, os olhos brilhando com vingança. Papéis caíram no chão, manchados de sangue. Um deles caiu com a face para cima. Sujeito 88, nome Solta Kiryu. Masculino, 21 anos. Prisioneiro experimental do lote 2. Projeto, modificação da linhagem Oni. Sucesso. Único sobrevivente. Projeto, modificação da linhagem de Leão e Bison. Fracasso. Único sobrevivente. Projeto, modificação da linhagem sanguínea dos homens peixe. Fracasso. Único sobrevivente. Projeto, Serafim fase 1, modificação da linhagem lunariana. Sucesso. Sobrevivente especial. Líder, Vegapunk. Projeto, Gigantismo fase 2, modificação da linhagem sanguínea de gigantes ancestrais. Fracasso. Sobrevivente único. Líder, Vegapunk. Projeto, Arma biológica, modificação ocular a laser. Sucesso. Líder, Vegapunk. Projeto, modificação do fator de linhagem sanguínea, genes de toxina dupla, transparência. Fracasso. Sujeito morto. Responsável, César. Os relatos descreveram seu pesadelo com frieza e precisão. Mas agora, Solta Kiryu havia despertado. E o mundo pagaria. Capítulo 2. Os alarmes estridentes e penetrantes do laboratório soaram enquanto uma figura solitária cambaleava como uma fera encurralada. César! César! Os olhos do homem meio insano ardiam em vermelho enquanto ele devastava as instalações de pesquisa, procurando por aquele que mais odiava. Raios laser irrompiam descontroladamente de seus olhos, detonando parede após parede em violentas explosões. Esse homem de cabelos negros consumido por intenções assassinas, era conhecido como Solta Kiryu. Há 2 anos e meio, Solta não passava de um viajante comum. Mas após uma estranha reviravolta do destino, seu corpo deformado por experimentos e sua vontade levada ao limite, ele se tornou algo completamente diferente. Naquela época, ele estava em uma viagem longe de casa quando, por engano, comeu um cogumelo peculiar. O que se seguiu foi uma alucinação tão vívida que ele jurou ter visto um dragão divino. Em um acesso de excitação tola, ele correu em direção a ele, apenas para que aquele majestoso dragão se transformasse repentinamente em um caminhão basculante rugindo que o atingiu em cheio, arremessando-o para o mundo dos piratas. Ele jamais esqueceria aquele maldito caminhão vermelho, mal disfarçado com uma placa falsa, Kavatsu 9527. Ao despertar neste novo mundo, Solta teve poucas chances de se adaptar. Seu comportamento estranho rapidamente despertou a suspeita de um agente da CP vestido de preto, que o capturou e o levou para Punk Hazard. Lá, seu pesadelo começou. Nos 2 anos e meio seguintes, Solta foi submetido a inúmeros experimentos desumanos. Repetidamente ele foi aberto, reconstruído, testado, injetado e marcado com cicatrizes. Enquanto centenas de outros pereceram gritando, ele de alguma forma sobreviveu. Naquele cadinho de dor, Solta aprendeu o idioma deste mundo, sua escrita e até mesmo fragmentos de sua ciência e conhecimento de combate.
ensinados a ele pelo próprio Vegapunk e pelos outros cientistas, que o consideravam seu sujeito mais valioso. Mas Sota jamais se esqueceu da agonia que lhe infligiram. Ele havia sido esfaqueado, queimado, eletrocutado, afogado em venenos, crivado de balas e até mesmo atingido por tiros de canhão, tudo para que pudessem medir os limites do seu corpo. Até mesmo os chamados anciãos deixaram suas marcas. Sota ainda se lembrava de Saturno, um dos 5 anciãos, que havia destruído seu olho direito com o poder de uma Akuma no Mi por ele ter ousado encará-lo por muito tempo. Aquela humilhação e dor jamais seriam perdoadas. E então havia César Clown, arrogante e sádico, completamente desprovido de humanidade. Há poucos dias, César o havia submetido a 2 modificações genéticas simultâneas, quase o matando instantaneamente. Sota sobreviveu apenas graças à sua resiliência e sorte. Ele escapou da morte por um triz. Agora, renascido e livre, ele encontraria aqueles que o atormentaram. Ele se vingaria, começando por César. À medida que o gás púrpura da enorme explosão se espalhava pelos corredores, as chamas lunarianas de Sota ardiam com mais intensidade, e as marcas violetas gravadas em seu corpo brilhavam fracamente. Sem medo, ele adentrou a névoa tóxica. O gás o envolvia, infiltrando-se em sua carne. Para sua surpresa, a névoa venenosa apenas o fazia sentir-se mais forte, as marcas absorvendo-a como alimento. Então este é o poder do fator do gene venenoso? Murmurou ele, seus olhos anti-selvagens perdendo o brilho e se tornando frios. Sua fúria não havia diminuído, mas a clareza agora aguçava sua intenção assassina. 2 anos e meio como cobaia de laboratório. Isso me destruiu, me marcou. Mas também me tornou mais forte. Ele sussurrou as palavras com a voz rouca, cada sílaba carregada de ódio. Gritos de agonia ecoavam pela névoa. Guardas e pesquisadores sufocavam e desmaiavam, seus pulmões enegrecidos pelo veneno. Os prisioneiros trancados nas celas não tiveram melhor sorte, a maioria morreu instantaneamente. Apenas aqueles selados em câmaras herméticas permaneceram vivos por hora, aguardando experimentos que jamais aconteceriam. Um guarda desesperado agarrou o tornozelo de Sota, implorando por ajuda. Sota o chutou para longe sem hesitar, com uma expressão desprovida de compaixão. Este é um incidente de Punk Hazard, pensou Sota friamente. Esperei por este dia. Ele prosseguiu pelos corredores em ruínas, à procura de qualquer sinal de César. Aquela era sua chance, a sua única chance, de matar o homem que lhe roubara a vida. Ironicamente, o mesmo homem que o matou ao provocar a explosão de gás, também lhe abriu as portas para a liberdade. Mas isso não importava. César morreria de qualquer maneira. Afinal, Sota vira centenas de outros morrerem gritando nesses laboratórios, enquanto apenas ele sobrevivera. Morte, medo, desespero, tudo isso havia gravado a escuridão em seu coração. E agora ele a libertária. Ao passar por cadáveres contorcidos em agonia, os olhos de Sota se estreitaram ao avistar uma sala de suprimentos através da névoa. Lá dentro, envolta em vidro, havia algo impossível de confundir. Uma maçã com um padrão em espiral. Uma fruta do dragão azul sintética? Seu coração disparou. Sota avançou bruscamente, mas antes que pudesse alcançá-lo, uma rajada de fogo escaldante o arremessou para o outro lado da sala. Roar! Em meio à névoa púrpura, emergiu um enorme dragão envolto em chamas. Seus olhos opacos o encararam sem mente, porém repletos de hostilidade. Um dragão feito pelo homem cuspiu Sota enquanto se erguia dos escombros, com o fogo lunariano flamejando ao seu redor. Então você também sobreviveu ao gás. Sem hesitar, seu olho direito brilhou em dourado. Um raio laser ofuscante disparou, atingindo a cabeça do dragão e despedaçando um de seus olhos. Gritou, debatendo-se violentamente. Abrindo as asas, tentou escapar para o ar, mas Sota saltou e seu braço inchado a derrubou com força brutal. Besta inútil! A fúria o impeliu a golpear o dragão impiedosamente, seus punhos estalando escamas e ossos, o sangue respingando nas paredes. O dragão se contorcia impotente sob sua força, até que seus rugidos se transformaram em gemidos lamentáveis. Por fim, Sota desferiu o golpe final, seu punho atravessando o crânio da vítima. Ofegante e encharcado de sangue, ele arrancou uma das patas da criatura. O fogo consumiu a carne, queimando-a parcialmente antes que ele a devorasse com uma fome selvagem. A carne restaurou suas forças, revitalizando seu corpo castigado. Então, sem hesitar, ele quebrou a vitrine de vidro e pegou a fruta espiralada. O dragão azul sintético. Sota sussurrou. Seu rosto frio suavizou-se por um breve instante, tomado por um misto de saudade e emoção. Em sua vida passada ele sonhara com dragões. Até mesmo sua ilusão fatal surgiu da busca por esse sonho. E agora ali estava ele, em suas mãos. Ainda assim a dúvida persistia. Essa fruta fora considerada um fracasso. O próprio Vegapunk havia proibido o consumo dela. Será que ela prejudicaria sua força futura? Será que entraria em conflito com as inúmeras modificações em seu corpo? Mas a ideia da rainha da peste, dos serafins e de Saturno queimando seu olho, solidificou sua resolução. Não, eu preciso desse poder. Se eu quiser vingança, se eu quiser liberdade, não posso hesitar. Sota levou a fruta à boca e deu uma mordida profunda. Uma agonia o atravessou instantaneamente. Seu corpo se deformou, ossos estalando, carne se remodelando. Seu pescoço esticou, uma cabeça de dragão feroz brotando onde antes estava seu rosto humano. Seus membros se transformaram em garras, escamas se espalhando por sua pele. Droga, escamas rosas? Sota rosnou ao ver o brilho berrante.
Era humilhante, uma zombaria da forma majestosa com que sonhara. Mas então fogo irrompeu de suas escamas, tingindo-as de carmesim com chamas lunarianas. Padrões roxos venenosos se contorceram por seu corpo, misturando-se ao vermelho para formar um tom escarlate aterrador. O dragão dentro dele rugiu. Seu corpo inchou, expandindo-se para além das paredes do laboratório. Pedras se estilhaçaram. O aço se dobrou, a própria instalação desmoronou enquanto um colossal dragão carmesim irrompia em direção aos céus. Suas asas se desdobrando com um poder apocalíptico. Com 1000 metros de comprimento, seu rugido sacudia os mares, chamas roxas ondulando abaixo dele como nuvens de tempestade. Que rarralhanha! A voz de Solta trovejou, agora um riso de dragão ecoando por Punk Hazard. Em navios de guerra distantes, os cientistas que haviam fugido empalideceram, com os olhos arregalados ao presenciarem o impossível. Das ruínas da ilha nasceu o dragão carmesim. Capítulo 3. Em meio à névoa roxa de gás tóxico que envolvia a ilha, os cientistas nos navios de guerra em retirada olharam para trás horrorizados. Nos céus acima de Punk Hazard, viram a silhueta de um dragão colossal, iluminada por relâmpagos, cuja mera presença os fez estremecer profundamente. César, o rugido furioso que se seguiu não era apenas som, era uma fúria que rasgou os céus. A voz ecoou por Punk Hazard e chegou até a frota da marinha. Imediatamente César Clown e o Dr. Vegapunk empalideceram, suas expressões se contorcendo com a mesma terrível constatação. Aquela voz... Sujeito 88, ele não está morto? César gritou em choque, embora um lampejo de alegria maníaca tenha brilhado em seus olhos. Se o sujeito 88, o organismo experimental mais forte deles, ainda estivesse vivo, talvez a desgraça de César não estivesse selada. Talvez ele ainda tivesse um caminho de volta para a divisão de ciências. A testa enorme de Vegapunk se enrugou de tensão. Não, isso é pior. Ele não só está vivo, como despertou depois de consumir a Akuma no Mi artificial. O quê? Os olhos de César se arregalaram. Você não nos disse que as frutas eram um fracasso? Os outros pesquisadores entraram em pânico, suas vozes se sobrepondo em descrença. Se aquela fruta do dragão azul artificial possuísse ao menos uma fração do poder de Kaido, será que eles tinham acabado de criar outro monstro do nível de um Yonkou? Só de pensar nisso, o sangue deles gelou. Porque o sujeito 88, Solta Kiryu, não era um espécime qualquer. Seu corpo carregava o sangue dos Oni, dos Lunarianos, até mesmo dos enxertos fracassados dos gigantes ancestrais, dos Minks e dos Homens-Peixe. Ele havia sobrevivido a procedimentos que ninguém mais havia conseguido. Ele era o adaptador perfeito deles, o único sucesso em um mar de cadáveres. E César tinha ido mais longe, injetando nele fatores de linhagem tóxicos e de transparência. Se ele ainda respirava, se agora rugia, então nenhum daqueles experimentos havia falhado. Ele me enganou, rosnou César, rangendo os dentes. A morte fingida de Solta Kiryu o levará ao pânico e à detonação da bomba de gás, causando este desastre. Agora, à beira da ruína, César percebeu que fora feito de bobo. Ao longe, um rugido ensurdecedor rasgou os céus. Uma torrente de chamas irrompeu através da névoa, abrindo caminho em meio ao gás sufocante, mirando diretamente em suas naves. Defender, o Umvalk, Passo Celeste. Corte tempestuoso, estilo de uma espada, corte ascendente. Sentomaru e vários vice-almirantes da marinha lançaram suas técnicas mais poderosas em uníssono, interceptando desesperadamente a fúria do dragão. Eles não podiam permitir que os cientistas, os ativos mais valiosos do governo mundial, fossem aniquilados. O maxilar de Vegapunk se contraiu enquanto ele registrava o fenômeno, os olhos percorrendo a sombra que se contorcia na névoa. Ele já dominou o ataque de sopro de dragão, impressionante. Através do túnel escaldante de gás disperso, eles finalmente o viram. Um dragão carmesim colossal, o corpo marcado por incandescentes manchas violetas de toxina, trovões e fogo contorcendo-se ao seu redor. Presas serrilhadas, chifres malignos, chamas abrasadoras, a própria personificação da vingança. Um verdadeiro monstro. Um dragão de ódio. Os cientistas estremeceram enquanto seu hálito flamejante se aproximava. Nem mesmo as técnicas dos almirantes conseguiram detê-lo completamente. O que restava da torrente precipitava-se em direção à sua nave como um julgamento. Rápido! Tirem essas algemas de pedra do mar. César gritou aterrorizado. Ele não se importava mais com a dignidade, apenas com a sobrevivência. Somente retornando à forma elemental de sua fruta gás ele poderia ter alguma chance de escapar da aniquilação. As escamas são rosas, exclamou um cientista boquiaberto. Então a forma dragão azul foi mesmo um fracasso? Disparou outro. Não, espera. Olhem para esses chifres, que tamanho. Será que é a linhagem sanguínea adormecida dos gigantes ancestrais despertando? E essas linhas roxas, é o fator tóxico da linhagem se estabilizando dentro dele. Mesmo com a morte à espreita, a caneta de Vegapunk arriscava suas anotações. Para ele, os dados importavam mais do que o medo. Mas então, Yasakani no Magatama. Uma voz arrastada e preguiçosa ecoou pelo caos. Um brilho dourado intenso preencheu os céus, dissipando a névoa tóxica enquanto incontáveis raios de luz rasgavam o hálito do dragão. Almirante Kizaru. Os cientistas desabaram em alívio, chorando de gratidão. Almirante Cap Churu. O sujeito 88 é o experimento mais importante do governo mundial. Gritaram eles, o desespero dando lugar ao fervor. Para eles, Solta Kiryu não era uma vítima, ele era um milagre. Uma criação valiosa demais para ser perdida.
Kizaru flutuava preguiçosamente na luz, com os braços estendidos em tom de deboche. Maia, desculpe, mas esse gás é problemático. Mesmo alguém como eu não pode ficar muito tempo aqui. Afinal, sou apenas humano. Mesmo sem descer, ele lançou um laser concentrado em direção à névoa. O raio atingiu em cheio o dragão carmesim. Em meio à névoa, outro laser respondeu ao desafio, o próprio olho modificado de Sota Kiryu. Os dois feixes colidiram no ar, mas o de Kizaru o sobrepujou, atingindo o peito do dragão. Um rugido de agonia rasgou o céu. Sangue jorrou das nuvens antes que o corpo colossal do dragão se dissolvesse no gás. Mas pouco antes de desaparecer, um olho maligno, vermelho sangue, fixou-se nas naves, queimando as almas dos cientistas com um ódio assassino. A neblina voltou a envolver o campo de batalha, mas aquele olhar final permaneceu em seus corações. Será que o seu fator transparência estava em ação? Sussurrou alguém. Ou será que ele abandonou completamente a forma de dragão? De qualquer forma, murmurou César, tremendo, aquele olhar. Era o olhar de algo que não vai parar até nos despedaçar. Kizaru ajustou seus óculos escuros laranja, uma inquietação transparecendo em seu rosto. Um dragão com lasers transparência problemático. Se ele conseguir passar pelo aqui da observação. Ele parou de falar com a voz pesada. Minha sugestão? Ele exalou lentamente com uma voz enganosamente casual. Chame um alerta máximo. Queime a ilha e essa criatura até virar em cinzas. Os cientistas recuaram, horrorizados. Mas Punk Hazard ainda guarda dados valiosíssimos, equipamentos essenciais. Se a destruirmos, tudo estará perdido. Vegapunk fechou os olhos por um instante. Na verdade, ele compartilhava do conflito deles. Ele havia conversado com Sota uma vez, mais de uma vez, quando o sujeito 88 implorou pela fruta artificial do dragão azul. No fundo, Vegapunk sentia pena dele. Até gostava dele. Mas sob a sombra do governo mundial, ele não tinha a liberdade de escolher a compaixão. Ele havia forjado esse monstro com as próprias mãos. Por fim, ele suspirou. Que os 5 anciãos decidam. O caracol transmissor estalou. Do outro lado, o ancião Saturno, o deus guerreiro da ciência e da defesa, ouviu em silêncio e então proferiu seu decreto. Capturem o sujeito vivo. Não descartaremos um espécime tão valioso. O veredicto foi definitivo. A terra natal de Vegapunk seria submetida a uma vigilância ainda maior. César foi capturado e enviado para Impel Down. E a marinha, sob o comando de Kizaru, recebeu ordens para reunir uma força completa para caçar e deter o dragão carmesim. Enquanto seus navios de guerra se afastavam da ilha envenenada, a fúria de Sota Kiryu ainda pairava no céu. O olho escarlate, o rugido daquele dragão, nenhum deles jamais esqueceria. O monstro que eles haviam forjado agora vivia com um único propósito: vingança. Capítulo 4. Na ilha venenosa de Punk Hazard. Droga. Droga de tudo. É o almirante Kizaru. O rosto de Sota Kiryu escureceu. Os buracos ensanguentados em seu corpo enorme estavam se fechando rapidamente, regenerando-se sob a terrível resiliência de sua fisiologia alterada e as chamas lunarianas ardentes que queimavam em suas costas. Mas no instante em que pensou em Kizaru, sua força avassaladora e velocidade aterradora, a fúria assassina nos olhos de Sota vacilou e logo se apagou. Com a presença de um almirante da marinha, sua vingança hoje era impossível. Em seu nível atual, como ele poderia enfrentar um almirante? Ele nem sequer dominava o Aqui, então como poderia derrotar um usuário de logia como Kizaru, o homem que personificava a própria luz? Bastava pensar que aquilo, uma vez só, seria o suficiente. Sota virou-se imediatamente, fugindo sem hesitar, desesperado para escapar de Punk Hazard. Se a ilha fosse cercada, o bloqueio de Kizaru certamente o aprisionaria. A vingança pode esperar 10 anos, se for preciso. Essa mágoa, eu vou me lembrar dela. O dragão carmesim soltou um rugido estrondoso e bateu suas enormes asas, avançando em direção ao outro lado da ilha. Mesmo enquanto fugia, Sota se obrigou a dominar sua linhagem ancestral de gigante que havia sido reacendida, reduzindo sua forma titânica de dragão para um tamanho mais controlável de dragão divino. E então aquele ataque de laser gigantesco do Kizaru acabou com meu fator de invisibilidade sanguínea, afinal. Se eu consigo ficar invisível, então o mundo inteiro é meu para explorar. Um lampejo de alívio passou por seus olhos enquanto ele testava sua recém-descoberta habilidade, disparando para longe sob um manto de transparência. Não era a hora para imprudência. Ele precisava sobreviver, ficar mais forte. Enquanto vivesse, ele teria sua vingança. A cabeça de César. Ele a reivindicaria mais cedo ou mais tarde. Nem mesmo Kizaru poderia impedi-lo. E Saturno dos Gorosei? Ele também estava marcado para morrer. Punk Hazard não era pequena e envolta em um gás violeta sufocante. Nem mesmo o Aqui da observação de Kizaru conseguia cobrir toda a ilha. E assim, do outro lado, Sota Kiryu escapou sob sua forma invisível, escapando da ilha infernal que o havia marcado com pesadelos intermináveis. César, Saturno, aguardem só. Ao cruzar Punk Hazard, Sota irrompeu em mar aberto. Olhou para trás, rugindo em direção à ilha com ódio. Mas no instante seguinte, seus olhos se estreitaram bruscamente. Acima do céu da ilha, mais de uma dúzia de silhuetas douradas e deslumbrantes apareceram num clarão. Clones do Kizaru? A visão fez seus músculos se tensionarem. Um suor frio escorreu por seu pescoço. Por sorte, ele não hesitou antes partindo imediatamente e se camuflando com transparência. Caso contrário, a emboscada de Kizaru teria acabado com ele.
Sota acelerou loucamente, distanciando-se cada vez mais daquele almirante da marinha enganosamente preguiçoso, porém monstruosamente letal. Entretanto, Kizaru repentinamente voltou seu olhar na direção para onde Sota havia desaparecido. Será possível? Será que aquele monstro já escapou de Punk Hazard tão rápido? Yazakani no Magatama. Com o senho franzido, Kizaru desencadeou uma tempestade de esferas de laser, cobrindo o mar com uma cascata de luz. Ao ver a chuva de raios dourados se aproximar, o coração de Sota disparou. Ele acelerou ainda mais, atravessando as nuvens e desviando desesperadamente enquanto as rajadas caíam como chuva. Mas por mais que tentasse se esquivar freneticamente, a densidade era avassaladora. Dezenas de lasers o atingiram em cheio. Mesmo assim, Sota se agarrou à sua transparência, recusando-se a deixar sua forma aparecer. Seu sangue espirrou no ar, sangue que o Aki da observação de Kizaru imediatamente detectou. Bem, então você conseguiu escapar. A sobrancelha de Kizaru se arqueou. Num instante, seus clones se fundiram, seu corpo se dissolvendo em fótons puros enquanto ele acelerava em direção ao rastro de Sota. Merda! Seu desgraçado! Por que está me perseguindo? Sota ficou tomado pelo pânico. Ele desceu ainda mais, roçando as ondas enquanto voava. Se conseguisse ir longe o suficiente sobre o mar aberto, talvez conseguisse despistar Kizaru. Afinal, nem mesmo a genialidade da Pica-Pica no Mi seria capaz de permitir que seu usuário pairasse indefinidamente sobre um oceano infinito. Mas Kizaru, sempre implacável, apenas sorriu com desdém. Um truque de invisibilidade esperto. Mas pela paz nos mares, não posso deixar você ir. Acompanhando as gotas de sangue no ar, Kizaru localizou a trajetória do dragão e lançou outra tempestade de laser sobre ele. Mais sangue espirrou. A cada jato, Kizaru apertava ainda mais o local onde Sota estava. Sujeito 88. Renda-se. Seu tom era casual, mas a mensagem era categórica. Para ele, Sota não passava de um experimento descontrolado, nada diferente de uma fera selvagem. Se não fosse pela ordem explícita dos Gorosei para capturá-lo vivo, Kizaru já teria acabado com isso. Almirante Kizaru, deixe-me ir. Daqui a um ano, pagarei uma recompensa de 10 bilhões de berris. Sob o bombardeio implacável, Sota finalmente perdeu o controle de sua invisibilidade. Sua colossal forma de dragão carmesim materializou-se sobre as ondas, sua voz rouca de desespero. Ah, é? Suborno? Receio que não. As ordens vêm de cima, e eu cumpro ordens. O sorriso de Kizaru se desfez. Em sua mão, formou-se um sabre de luz dourado de pura energia e com velocidade estonteante, ele disparou para a frente. Vocês, fuzileiros navais, vocês se juntam à chamada justiça apenas para servir aos dragões celestiais em sua crueldade? Sota rugiu, suas chamas explodindo para fora. Suas garras atacaram Kizaru, baforadas de fogo e lasers voando descontroladamente enquanto ele se enfurecia. Muito lento. Num piscar de olhos, o corpo de Kizaru se dissolveu em fótons, deslizando pelas garras. Um arco de luz ofuscante cortou o céu e sangue jorrou quando ele abriu a garra de dragão de Sota. O almirante prosseguiu impiedosamente, sua lâmina dourada um borrão, abrindo ferida após ferida pelo corpo de Sota. Defesa impressionante e regeneração. Você é realmente um monstro, admitiu Kizaru, estreitando os olhos com uma seriedade rara. Mas os olhos de Sota ardiam de fúria e desespero. Cada troca de palavras o arrastava de volta aos dias de laboratórios frios e experimentos impiedosos, à impotência de um sujeito de teste, lutando em vão. Ele não queria voltar. A cada golpe, porém, sua resistência se esvaía. Suas escamas se partiam, seus músculos se rasgavam, seu sangue jorrava. Nem mesmo suas chamas lunarianas conseguiam acompanhar. Seu rosto empalideceu à medida que o cansaço o dominava. Perdoe-me, sujeito 88. O tom de Kizaru era quase zombeteiro, sua lâmina golpeando repetidamente, com o objetivo de desgastar Sota até que a captura se tornasse inevitável. Não. O rugido angustiado de Sota ecoou pelo mar. Ele lançou fogo de dragão, lasers, relâmpagos, tudo ao mesmo tempo. Mas a velocidade de Kizaru era avassaladora. Nada o atingiu. Apegando-se à esperança, Sota mergulhou em direção ao mar, criando redemoinhos de água para bloquear a luz de Kizaru. Mas nada funcionou. Você deve aceitar a realidade. Num acesso repentino de fúria, Kizaru abriu um ferimento tão profundo que expôs os órgãos internos. O corpo enorme de Sota se contorceu. Não, eu me recuso. Não voltarei. As lembranças de cirurgias brutais, dor interminável e desespero inescapável despertaram algo dentro dele. De seu corpo emanava uma aura terrível, relâmpagos negros e carmesins explodindo em todas as direções. Kizaru hesitou por um instante, uma surpresa genuína estampada em seu rosto. Sota aproveitou a brecha. Com um rugido de ódio, ele desferiu uma devastadora rajada de fogo de dragão e lasers escaldantes, os ataques atingindo o corpo de Kizaru e o fragmentando em pedaços de luz. Ofegante, pálido e fraco, Sota se envolveu mais uma vez em invisibilidade e fugiu descontroladamente. Seu corpo tremendo tanto pelos ferimentos quanto pelo despertar daquela nova e aterradora força. Kizaru se reformou lentamente a partir de fótons, com o rosto sombrio enquanto se recompunha. Essa aura, aqui do conquistador, e não qualquer tipo, algo que interrompe até mesmo a regeneração de uma logia? Ao usar o Monvalk para observar o mar vazio, Kizaru percebeu que sua presa havia desaparecido. Com o senho franzido, ele se virou, avançando como um raio em direção a Punk Hazard. No navio de guerra, seu semblante era como um trovão enquanto ele bradava ordens.
Todos os fuzileiros navais disponíveis deveriam vasculhar os mares em busca do sujeito experimental ferido. Se Sota Kiryu escapasse ou pior, fosse devorado por um rei do mar antes de ser capturado, Kizaru seria o culpado. Ele não esperava por isso. O experimento não apenas despertou o Haki do Conquistador, mas também uma forma única que neutralizava a recuperação de habilidades Logia. Foi um erro grave, que ele relatou imediatamente através do transmissor tipo Caracol à sede da Marinha e ao governo mundial. Capítulo 5. Pouco tempo depois, o almirante Kizaru liderou uma frota de navios de guerra pelos mares circundantes, vasculhando cada canto em busca de qualquer sinal do sujeito número 88, Sota Kiryu. Alguns fuzileiros navais chegaram a mergulhar, procurando no fundo do oceano. Mesmo com a chegada de reforços do quartel-general da Marinha para ampliar as buscas em larga escala, nenhum vestígio de Sota foi encontrado. Isso fez com que o rosto sorridente de Kizaru se fechasse em frustração e impotência. Como esperado, seu fracasso rapidamente lhe rendeu uma bronca furiosa dos 5 anciãos. Sente Saturno ordenou pessoalmente a Kizaru que continuasse a caçada, expandindo a busca para todas as ilhas próximas. Vivo, precisamos ver o homem. Morto, precisamos ver o cadáver. Em outro lugar, Vegapunk e um grupo de cientistas analisavam a fuga de Sota Kiryu. Com base no tamanho enorme de sua forma de dragão azul, eles especularam que a suposta linhagem sanguínea de gigante ancestral, que estava falhando dentro dele, provavelmente havia sido reativada. Eles foram obrigados a admitir. O sujeito número 88 era verdadeiramente extraordinário. Ele não só possuía uma compatibilidade surpreendente com inúmeras modificações genéticas, como também personificava milagres considerados impossíveis. Isso significava que até mesmo as modificações fracassadas do Homem-Peixe poderiam despertar em seu corpo. Em outras palavras, mesmo que Sota tivesse mergulhado no mar, ele não morreria tão facilmente. Com sangue lunariano, traços de Tritão e agora os poderes da Zon Dragão Azul Artificial, Sota possuía todas as habilidades necessárias para sobreviver nas profundezas. Isso significava que os fuzileiros navais não tinham escolha. Eles tinham que resgatá-lo a todo custo. Este relatório de inteligência deixou o almirante da frota Sengoku e o estrategista-chefe Tsuru profundamente franzindo a testa. Que tipo de monstro esses cientistas criaram? O relatório listava não apenas as chamas lunarianas e a resistência dos tritões, mas também os poderes do veneno e da transparência. Kizaru chegou a relatar uma manifestação incomum do Haki do Conquistador. Só de pensar nisso, ele sentia um arrepio na espinha. Se Sota Kiryu realmente sobreviveu e conseguiu escapar, se ele continuou a ficar mais forte, que tipo de terror ele se tornaria um dia? O que mais os perturbava era o seguinte: Sota nutria um ódio profundo pelo governo mundial e pelos próprios cientistas que haviam feito experiências com ele. Ao perceber isso, Sengoku imediatamente elevou a missão de capturar Sota ao nível de prioridade mais alto. Ele ordenou que Sota fosse recapturado, ou morto ali mesmo e antes que sua força pudesse se desenvolver completamente. Em segredo, os fuzileiros navais só podiam esperar que Sota já tivesse caído no mar, mortalmente ferido e engolido por um rei do mar. Isso ao menos os pouparia de lidar com uma calamidade futura. No horizonte infinito do mar, finalmente, eu escapei. Sota Kiryu ofegava desesperadamente em busca de ar. Seus ferimentos se contorciam enquanto cicatrizavam, mas o desgaste em sua resistência deixava seu rosto pálido como a morte. Não consigo dormir. Não consigo dormir. Ainda envolto em sua transparência, seu dragão azul cambaleava pelos céus acima das ondas. O cansaço consumia, tanto física quanto mentalmente. Tudo o que ele queria agora era encontrar uma ilha, um lugar para descansar, um lugar seguro onde pudesse desabar. Se ele caísse no mar agora, toda a sua luta, toda a sua resistência, não significaria nada. Ele lutara com todas as suas forças para escapar das garras de Kizaru. Recusava-se a morrer em fuga. Durante meio-dia ele voou, seu corpo gritando de dor, os músculos se rasgando a cada batida de asa. Ao cair da noite, ele quase mergulhou no oceano inúmeras vezes, sua transparência oscilando entre o brilho e a escuridão. Mas o tormento dos últimos 2 anos forjou sua resistência. Rangendo os dentes, Sota se obrigou a seguir em frente. Finalmente, quando seu corpo estava prestes a ceder, o contorno de uma ilha emergiu da escuridão. Reunindo suas últimas forças, Sota mergulhou na densa e intocada floresta da ilha. Sua queda abriu uma fenda na terra, esculpindo uma cratera no solo da selva. Sua forma invisível de dragão se desfez, deixando-o em forma humana. Exausto demais para se mover, ferido demais para se importar, Sota caiu inconsciente. Minutos depois, pequenas figuras apareceram entre as árvores e os arbustos. Eles eram cautelosos, seus olhos curiosos se voltando para o gigante caído. Ele está morto? Será que ele era um pirata? Ele parece muito ferido. Ele está sangrando muito, suas roupas estão encharcadas de vermelho. Deveríamos pedir à princesa que o cure. Vozes tagarelas ecoavam pela noite incertas, debatendo. Até que uma figura de cabelos dourados deu um passo à frente, seu corpo pequeno envolto em autoridade. No dia seguinte, a enorme operação de busca do quartel-general dos fuzileiros navais em torno de Punk Hazard mobilizou quase uma centena de navios de guerra, atraindo a atenção de muitas facções em todos os mares. Morgans, o rei das notícias, foi o primeiro a entrar em cena, seguindo pistas na esperança de descobrir os bastidores para uma manchete bombástica. Em Dressrosa, Don Quixote do Flamingo riu enquanto voltava seu olhar para Punk Hazard.
Graças às informações que Vergo lhe havia passado às escondidas, ele já sabia que César, o cientista de segunda categoria, havia sido capturado e preso. Para Doflamingo aquilo parecia uma oportunidade imperdível. Quanto a Solta Kiryu, as informações de Vergo eram vagas. Mas o simples fato de o governo mundial estar tão desesperado para encontrá-lo foi o suficiente para despertar a ganância de Doflamingo. Se possível, ele queria capturar Solta pessoalmente. Se não conseguisse controlá-lo, ao menos poderia vendê-lo ao governo por uma fortuna. Em todos os cantos do mundo, forças obscuras e grandes piratas começaram a buscar informações sobre Punk Hazard, ansiosos para descobrir a verdade. Dias depois, na ilha de Solo Branco de Baltigo, o líder do exército revolucionário, Dragon, descobriu por canais secretos que Vegapunk havia sido transferido para um novo laboratório. Ele contatou imediatamente Bartolomeu Kuma, que já havia se retirado do exército revolucionário. Os dois se encontraram a bordo do navio almirante de Dragon, o Grama, reencontrando-se após anos separados. Dragon revelou a recente captura de Vankov e Inazuma, juntamente com notícias sobre os movimentos de Vegapunk. Ele aconselhou Kuma a atacar rapidamente, enquanto o novo laboratório de Vegapunk permanecia mal defendido e Kizaru estava ausente. Leve Gevel e Bonnie com você, insistiu Dragon. Procure a ajuda de Vegapunk antes que seja tarde demais. Durante essa reunião, a oficial do Exército Oriental, Belo Bet, recebeu a bênção de Kuma para assumir formalmente o cargo de comandante antes ocupado por Ginny. Pouco tempo depois, Kuma partiu para o reino sorvete do South Blue, levando consigo Bonnie e a esperança de salvação. A garotinha, que sofria da fatal doença escamas de Safira, foi escondida dentro de um recipiente selado e escuro enquanto Kuma embarcava em sua perigosa jornada rumo à Ilha Cabeça de Ovo. Como sua fruta da mamão não podia enviá-lo para lugares onde ele nunca tinha estado, Kuma foi forçado a saltar entre ilhas familiares do Novo Mundo, saqueando pequenos navios ao longo do caminho, aproximando-se cada vez mais de Cabeça de Ovo. Para curar Bonnie, Kuma estava disposto a sacrificar tudo, até mesmo a própria vida. Era o mínimo que ele podia fazer para expiar sua culpa. Anos atrás, Gina o pediu em casamento, mas, devido à sua herança de bucaneiro, ele covardemente a recusou. Mesmo assim, Gina permaneceu ao seu lado, juntou-se a ele no exército revolucionário e, por fim, caiu nas mãos dos dragões celestiais. Brutalizada e destruída, ela ainda deu à luz Bonnie. Kuma nunca se perdoou por não ter conseguido protegê-la. Essa culpa o assombraria para sempre. Agora, Bonnie era tudo o que lhe restava, o sentido da sua existência, mais importante do que a própria revolução. E por ela, ele daria tudo. Capítulo 6. O Novo Mundo, na ilha Green Beach, bem ao lado de Dressrosa. Boom! Diversas árvores imponentes desabaram ao chão sob a força esmagadora do punho de um homem de cabelos negros, lançando uma nuvem de poeira para o céu. Este corpo é poderoso demais. Desperdiçá-lo sem dominar o Aqui seria um crime. Os cabelos negros de Solta Kiryu chicoteavam ao vento enquanto seu corpo crepitava com eletricidade. Nos poucos dias desde sua fuga, ele já começara a dominar os poderes aterrorizantes que o percorriam, concedendo a si mesmo uma capacidade de sobrevivência extraordinária. Arcos elétricos envolviam seu corpo musculoso enquanto ele admirava a força espiralada de sua carne, um sorriso satisfeito cruzando seu rosto. Os ferimentos profundos deixados por Kizaru haviam desaparecido sem deixar vestígios. Até mesmo os tênues padrões roxos e venenosos haviam sido suprimidos sob sua pele. A força física bruta desse corpo por si só rivalizava com a força defensiva do Aqui do armamento. Tal era o poder natural da linhagem Oni e a herança dos gigantes ancestrais dentro dele. Sua defesa não era apenas aterradora, mas sua força era imensa, e sua capacidade de recuperação se igualava até mesmo à de usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan. Combinado com o poder da fruta artificial do dragão Azur, Solta agora era ainda mais forte do que o jovem Kaido das Feras havia sido um dia. Sua defesa era monstruosa. Embora não tão impenetrável quanto o corpo balão de ferro da Big Mom, rivalizava com a pele naturalmente blindada de Bob Funk. Resistente o suficiente para quebrar armas reforçadas com Aqui do armamento padrão. Talvez devido ao tênue despertar de uma linhagem Min fracassada, o cabelo negro de Solta cresceu de forma anormalmente longa, fascando constantemente com eletricidade branco-azulada. Ele parecia quase um Super Saiyajin, uma juba selvagem repleta de estática. Chamas da raça lunariana ardiam ao longo de seu corpo, e em sua forma de dragão híbrido, 2 chifres enormes, que lembravam os gigantes antigos, se projetavam de seu crânio. Se todas essas modificações sanguíneas fracassadas pudessem ser despertadas, então meu poder seria ilimitado. Solta cerrou o punho, a ambição ardendo em seus olhos. Ele não esperava que aquele corpo herdado por meio da transmigração e possuísse uma compatibilidade tão assustadora. Cada experimento torturante que suportara fundira mais e mais linhagens sanguíneas dentro dele, tornando-o algo único, algo aterrorizante. A herança Min parecia apenas vagamente ativa, já que ele não tinha pelos por todo o corpo, uma pequena misericórdia.
Mas ele ainda conseguia controlar a eletricidade, especialmente quando combinada com os poderes tempestuosos do dragão azul e as chamas lunarianas, o que lhe dava um controle devastador tanto sobre o trovão quanto sobre o fogo. Esse corpo modificado era ainda mais forte do que o daqueles raros indivíduos que possuíam múltiplas Akuma no Mi. Relâmpagos, chamas, ventos cortantes, raios laser, veneno, transparência, gigantificação, voo, força avassaladora. A enorme diversidade de habilidades à sua disposição já superava o vasto arsenal da Rainha da Peste. Essa foi a obra-prima definitiva de Vegapunk e da divisão científica. Seu corpo, o receptáculo que agora ocupava após cruzar para este mundo, era o sobrevivente escolhido, o hospedeiro mais forte possível. Mesmo assim, sua linhagem lunariana havia despertado apenas parcialmente, somente as chamas da adaptação. Sua pele morena, cabelos brancos e asas ainda não haviam se manifestado. A linhagem de sangue Min também havia apenas desbloqueado seu poder eletrostático. Ele ainda não sabia se a lendária transformação Sulon um dia despertaria, mas pelo menos seu corpo ainda não havia desenvolvido a pelagem completa de um Min. Quanto à linhagem sanguínea fracassada dos homens-peixe, o que isso poderia trazer? Poderia lhe conceder a capacidade de respirar debaixo d'água? Ou talvez 10 vezes mais força nos braços? Mesmo que o fizesse, tal força seria ofuscada pelo poder do Zone e dos gigantes ancestrais que já pulsavam em suas veias. Além disso, uma vez que ele consumiu o fruto do dragão azul, a linhagem sanguínea dos homens-peixe tornou-se praticamente redundante. Eu nunca vou me deixar jogar no mar. Nunca. Após recolher as árvores que havia derrubado, Sota carregou uma sobre o ombro e voltou para seu abrigo improvisado, com a intenção de ampliá-lo. Sota Lando, não vá destruindo a floresta desse jeito. Uma pequena figura dourada saltou levemente para o ombro dele, sua voz suave, mas admoestadora. Entendido, respondeu Sota com um raro sorriso, reprimindo a energia fulminante e a intenção assassina que emanavam de seu corpo. Ele se virou para a pequena princesa sentada ao seu lado. Desde que chegou a este mundo, esse foi um dos poucos sorrisos genuínos que ele demonstrou. Poucos dias antes, quando ainda estava meio inconsciente devido aos ferimentos, uma simples mentira lhe rendera a confiança e a amizade dos anões Tontata. Ao alegar ser descendente do grande aventureiro Nolan, ele convencera a princesa Mancherry a curá-lo com seus poderes. Desde então, o pequeno povo lhe ofereceu comida, ervas e abrigo sem hesitar. Até mesmo as calças que ele agora vestia foram emprestadas de Dressrosa por suas mãos ágeis. Seu jaleco manchado de sangue já havia sido descartado há muito tempo. Ao ver esses anões arriscarem suas vidas para sustentá-lo, Sota, marcado por anos de dor e escuridão, sentiu pela primeira vez o calor da bondade genuína neste mundo cruel. Sota Lando, você devia deixar o Léo e os outros te ajudarem a construir sua casa. Eles trabalham muito rápido, exclamou Mancherry com o rosto radiante de entusiasmo. Ontem, Sota a levou secretamente para as ruas movimentadas de Dressrosa. Ela gostou tanto que já queria ir de novo. Mas sob o reinado de Doflamingo, o povo de Dressrosa deixou de demonstrar aos anões a mesma bondade que antes recebiam sob o rei Riku. Alguns até os caçavam, vendendo-os em leilões. Recentemente, os anões ouviram os oficiais de Doflamingo discutindo como guerreiros Tontata capturados haviam sido vendidos a uma grande pirata chamada Big Mom, para serem criados e colecionados. O pensamento os aterrorizou. A ideia de sua espécie ser entregue a gigantes para reprodução era um pesadelo horrível demais para se imaginar. Como resultado, os anões reduziram drasticamente suas viagens a Dressrosa, não se atrevendo mais a pedir emprestado como faziam antes. Não precisa incomodar o Léo e os outros, disse Sota, acariciando suavemente a cabeça dourada de Mancherry. Esta cabana é só temporária. Não vou ficar em Green Beach para sempre. Seus verdadeiros objetivos ardiam dentro dele. Ele precisava se fortalecer, construir poder, se vingar. Não é nenhum incômodo. Ficaremos felizes em ajudar. Para nós, você é tão grandioso quanto o próprio Nolan, um aventureiro e um herói, declarou Mancherry com sinceridade radiante. Nos últimos dias, ela e seu povo testemunharam o poder avassalador de Sota. Poder após poder, cada um mais incrível que o anterior. Sua admiração e espanto só aumentaram. 4 séculos atrás, Nolan salvara os Tontata, conquistando sua eterna gratidão. Agora, eles acreditavam que Sota Kiryu se tornaria seu novo herói. Seu chefe Gancho já havia implorado a Sota que ajudasse a família real Riku a derrubar Doflamingo, para que os anões pudessem viver em paz novamente. A família Don Quixote já havia capturado dezenas de seus parentes para vendê-los. O medo agora governava cada passo deles. Gancho chegou a pedir a Sota que resgatasse aqueles que já haviam sido vendidos. Sota pensou por um instante e concordou. Ele os ajudaria. Mas primeiro, ele precisava de tempo. Tempo para ficar mais forte. Tempo para se preparar. Os anões, honestos e confiantes, juraram lealdade imediatamente. Seguiriam Sota para qualquer lugar, viveriam com ele, lutariam com ele, morreriam com ele se necessário. A devoção deles deu a Sota exatamente o que ele precisava, uma base. Do nada, ele poderia construir uma força. Os anões eram o ponto de partida perfeito. Leais, fáceis de liderar e repletos de potencial. Melhor ainda, entre eles estavam 4 usuários de Akuma no Mi, Mancherry com a cura-cura, outro com a costura-costura e 2 usuários de Zoan com formas de inseto, uma vespa e um besouro rinoceronte.
De todas essas qualidades, Solta valorizava mais os poderes de cura de Mancherry. Os anões eram pequenos, mas incrivelmente fortes, rápidos como um raio e surpreendentemente habilidosos em combate, embora tímidos e honestos demais para o próprio bem. Também se destacavam na agricultura, sendo guardiões natos da terra. Isso poderia ser útil mais tarde. E por enquanto, César ainda não havia escapado da prisão para se juntar a Doflamingo. A produção artificial de frutas do diabo ainda não havia começado, então a família Don Quixote não estava recrutando anões para trabalho forçado. Isso poupou Solta de muitos problemas. Mais importante ainda, os anões confiavam nele completamente. Eles eram obedientes, leais e sinceros. Como ele poderia rejeitar uma raça que praticamente se entregou a ele, especialmente depois de terem salvado sua vida? Capítulo 7. Lixo. Em um beco deserto, Solta Quiril largou o cadáver de um pirata e o despojou de todos os seus belis sem hesitar um pingo de compaixão. Matar escória como essa não tinha qualquer importância para ele. Com o dinheiro que roubou, Solta passeou pelas ruas movimentadas de Dressrosa, comprou roupas novas e devorou as iguarias locais. Ele até comprou alguns doces para levar para Mancherry e os outros. Ele passou a maior parte do dia convencendo Mancherry a ficar para trás antes de se infiltrar sozinho em Dressrosa. Afinal, ele estava ali para roubar e matar. Levar uma garota ingênua como ela só complicaria as coisas. 2 dias atrás ele havia perambulado pelas ruas com Mancherry, mas sem um tostão no bolso, não conseguiu comprar nada, e ela acabou insistindo para que voltassem. Hoje, porém, as coisas seriam diferentes. Hoje ele se banquetearia com as riquezas alheias. César ainda não escapou da prisão, então não há chance de vingança no momento. Quanto a Saturno, um dos 5 anciões, esse ainda é um alvo distante. Por enquanto preciso de aqui. Prioridade máxima. Abrindo um espeto de carne assada, Solta caminhava pela rua principal lotada. Seus olhos aguçados procuravam outro pirata para sangrar até a última gota, enquanto sua mente buscava maneiras de obter treinamento em Dressrosa. A paciência de Teas permitiu que ele esperasse por décadas pela Yami Yami no Mi. Se Barba Negra pôde esperar 30 anos, eu posso esperar um único ano para aprender aqui. Ele chegou a cogitar se infiltrar nos piratas do Barba Branca, ficar escondido por 1 ou 2 anos e se apoderar da fruta das trevas antes que o Barba Negra pudesse. Mas ao contrário de Teas, Solta não era um mutante capaz de consumir 2 frutas. Na melhor das hipóteses, ele poderia garantir que o Barba Negra jamais tivesse a chance de ascender ao poder. De repente, uma grande comoção irrompeu nas proximidades. Meu bebê número 5, por favor, case comigo. Preciso de você ao meu lado para o resto da minha vida. Um jovem magro e de aparência cebosa segurava uma flor silvestre com as 2 mãos, ajoelhado diante de uma mulher alta e deslumbrante vestida de empregada doméstica. Sua expressão lasciva denunciava suas verdadeiras intenções. A bela moça, no entanto, se mexeu timidamente, com as bochechas levemente coradas. Ela não o rejeitou. Não podia. Baby 5, a empregada que não consegue dizer não a ninguém. Solta reconheceu instantaneamente. Uma usuária de Akuma no Mi do tipo arma-arma com um potencial impressionante, mas sua falta de treinamento desperdiçou o que poderia ter sido uma habilidade divina. Enquanto a multidão vaiava e zombava, os olhos de Solta se aguçaram. Ele avistou algo tênue e fios, quase invisíveis serpenteando pelo ar. A fruta corda. No instante seguinte, um risco atravessou o peito do homem apaixonado. Seus olhos se arregalaram e o sangue jorrou sobre sua camisa branca. Ugh, ah! Seu grito ficou preso na garganta, a vida se esvaindo de seus olhos enquanto ele desabava em um monte. Ha. Outro idiota. Flertando com a mulher de um oficial Don Quixote? Bem feito, riu um morador de Dressrosa. Toda semana é a mesma coisa. O rei dá uma lição em idiotas como ele. Melhor que o Coliseu para se divertir. O cadáver foi rapidamente arrastado pelos lacaios de Don Quixote, a limpeza tão impecável que ficou claro que já haviam feito isso inúmeras vezes. Maldito seja você, jovem mestre. Vou te matar. O grito estridente de Bebê 5 ecoou enquanto ela avançava furiosa em direção ao planalto do rei, com raiva ardendo em seus olhos. Por quê? Por que vocês têm que matar todas as pessoas que precisam de mim? A multidão se dispersou tão rápido quanto havia se reunido. Solta roeu o último pedaço de carne com um rosto inexpressivo. Este era o mundo de One Piece. A vida não tinha valor. Os fracos nem sequer podiam escolher como morrer. Ainda não. Sem aqui, não vou provocar o Doflamingo. Mesmo tentar enganar a Baby 5 para que me siga seria arriscado demais. A crueldade e a paranoia daquele homem são incomparáveis. Ele se lembrou de como Doflamingo caçou o tesouro por mais de 1 ano depois que o pirata dourado se apoderou da fruta dourada. Tesouro só sobreviveu porque seus poderes recém-adquiridos cresceram rápido o suficiente para rivalizar com os de Doflamingo. No fim, eles fizeram uma trégua e construíram um império comercial juntos. Tesouro, um antigo escravo dos dragões celestiais que despertou o fruto dourado em poucos anos. Um talento incrível. E com a morte de Stella pelas mãos dos celestiais, talvez ele possa ser trazido para o meu lado algum dia. O pensamento despertou entusiasmo. Os recursos de Tesouro resolveriam seus problemas financeiros da noite para o dia. Mas primeiro, ele precisava de força para se qualificar como igual. O olhar de Solta se estreitou quando Baby 5 desapareceu na distância. A visão dela o fez lembrar da linhagem de dragões celestiais de Doflamingo de Saturno, o ancião que havia marcado seu olho. Doflamingo podia odiar os celestiais, mas ainda assim ansiava por recuperar aquele título.
Quando eu estiver forte o suficiente vou tirar tudo dele. 2 anos e meio como o experimento do Punk Hazard ensinou a Sota uma coisa: este mundo respeita apenas o poder. Os fortes devoravam os fracos. O vencedor ditava as regras. Ao se virar para encontrar seu próximo alvo, uma figura imponente com um manto com capuz cruzou seu caminho, segurando um baú de madeira em suas mãos enormes. Os olhos de Sota se arregalaram. O reconhecimento o atingiu num instante. Ele? E se aquele homem estivesse aqui, talvez até o paradeiro de Vegapunk pudesse ser descoberto. Os lábios de Sota se curvaram em um sorriso perigoso enquanto uma onda de excitação percorria sua espinha. Siga-o. Isso pode me levar diretamente ao aqui, e talvez a algo mais. Sem hesitar, Sota se escondeu na sombra do homem. Capítulo 8. Em um beco isolado, uma figura enorme parou de repente. Por que você está me seguindo? O rosto de Bartolomeu Kuma permaneceu inexpressivo enquanto ele se virava para o estranho que o seguia. Seu corpo enorme assumiu uma postura cautelosa, exalando uma aura de perigo iminente. Ele já havia sentido a poderosa presença emanando de Sota Kiryu. Muito provavelmente, tratava-se de mais um pirata problemático ou caçador de recompensas. Desde que a marinha colocou um preço em sua cabeça, esses encontros haviam se tornado frequentes demais. Mas ele não esperava por isso, ele mal havia usado sua habilidade da fruta da mamão para chegar a Dressrosa, e esse homem já o estava seguindo. Claramente, esse estranho não era um perseguidor comum. Ainda assim, Kuma não tinha tempo a perder com Sota Kiryu. Ele estava com pressa para conseguir uma pequena embarcação à vela para chegar à Ilha Cabeça de Ovo. Com Bonney sob seus cuidados, seria inconveniente entrar em combate com outro adversário poderoso. No momento em que Kuma se preparava para usar sua fruta mamão para desaparecer, o estranho falou de repente. As escamas de Jade podem ser curadas. As palavras calmas de Sota Kiryu dissiparam a tensão enquanto seus olhos se fixavam na aura perigosa do tirano Kuma. No momento em que viu Kuma, Sota já havia tomado sua decisão: recrutá-lo para sua facção. Para esse homem que sacrificaria tudo por Bonney, a persuasão seria muito mais fácil do que com alguém como Gil Tesouro. E mais importante ainda, a força de Kuma era tão grande quanto a de Tesouro. O que? A máscara fria que Kuma costumava usar se desfez num instante. Seus olhos enormes se arregalaram, sua compostura se quebrou e suas mãos tremeram. Sua jornada até Iguiad para encontrar Vegapunk sempre fora uma aposta desesperada. Ele nem sequer sabia se Vegapunk tinha um jeito de curar Bonney. Durante anos, ele percorreu os mares em busca de médicos famosos, apenas para se deparar com decepções repetidas vezes. E então, com certeza inabalável, esse estranho pronunciou as palavras que tanto ansiava ouvir. Lágrimas brotaram nos cantos dos olhos de Kuma. Finalmente Bonney poderia viver além dos 10 anos de idade. Dentro da caixa de madeira onde estava escondida, os olhos de Bonney brilharam de esperança. Seu coração disparou. Assim que a doença passasse, ela sonhava em viajar pelo mundo com o pai. Vamos conversar naquela ilha ali na frente. Mostre-me o poder da sua fruta mamão. Sota gesticulou em direção a Green Beach, a ilha ao norte de Dressrosa, e então caminhou casualmente até ficar ao lado de Kuma. Permanecer ali significava correr o risco de ser descoberto pelos homens de Doflamingo, especialmente por Violet, com sua habilidade da Akuma no Mi do olhar intenso. Aquela mulher ainda era leal à família Don Quixote, e Sota não tinha intenção de atrair a atenção deles. Kuma enrijeceu. Ele não esperava que aquele homem soubesse tanto, não apenas sobre as escamas de Jade terminais de Bonney, mas também sobre sua própria identidade e o poder de sua Akuma no Mi. Sua cautela aumentou. Mas pelo bem de Bonney, ele estava disposto a arriscar qualquer coisa. Kuma olhou de relance para Green Beach, calculou a distância e em silêncio tirou as luvas. Com uma pata enorme, lançou Sota para longe e no instante seguinte se atingiu também. Ambas as figuras desapareceram de vista, disparando em direção à ilha oposta. Bum! 2 ondas de choque formadas por pegadas colossais atingiram as densas florestas de Green Beach, abrindo 2 crateras enormes no solo. Essa habilidade é incrível, Bartolomeu Kuma. Os olhos de Sota brilharam de entusiasmo. O fato de Kuma possuir as coordenadas de ilhas como Amazon Lily, Veateria e o arquipélago Bon poderia conceder a Sota imensas vantagens. Dezenas de planos começaram a se formar em sua mente. Diante da figura imponente com quase 7 metros de altura, Sota sentiu uma pontada de pressão. A altura de Kuma, de 689 centímetros, superava até mesmo 666 centímetros de barba branca, conferindo-lhe o físico de um pequeno gigante. Em contrapartida, mesmo após inúmeras modificações corporais e seu segundo crescimento, a altura normal de Sota era de apenas 266 centímetros, aproximadamente a mesma de Yamato, filha de Kaido. Contudo, na presença de Kuma, ele ainda parecia quase infantil. O sangue ancestral de gigante que corria em suas veias só se manifestava plenamente quando ele assumia sua forma de dragão. Em sua forma humana, tentar despertar sua forma de titã de ataque era, na melhor das hipóteses, instável. Em seu auge, essa forma gigante imperfeita podia atingir cerca de 66 metros de altura, imponente como 3 gigantes empilhados. Quem é você? Você realmente tem como curar escamas de Jade? Kuma tirou o capuz, revelando um rosto com um toque de esperança ansiosa. Seus óculos sem aro conferiam um ar gentil e erudito à sua estrutura física, que de outra forma seria enorme e intimidadora.
Eu sei onde está o usuário da fruta da cura. Também sei o paradeiro do usuário da fruta Op-Op. E além das frutas do diabo, existe uma técnica médica chamada transplante de células-tronco. Ela pode curar completamente a Jadiscalis. A voz de Souta era calma, porém resoluta. O peso da certeza em seu tom fez com que Kuma e Bonnie tremessem de esperança, e a confiança que depositavam nele aumentava a cada instante. Quanto a mim, continuou Souta com um olhar firme, podem me chamar de Souta Kiryu. Sou um sobrevivente dos laboratórios do governo mundial, um sujeito experimental que escapou de suas garras. E tenho apenas um objetivo: aniquilar o governo mundial e massacrar os 5 anciãos. O brilho de seus olhos, realçados por laser, reforçava a veracidade de suas palavras. Agora pretendo construir minha própria facção. E quero que você, Bartolomeu Kuma, se junte a mim. A expressão de Kuma mudou em choque. Você pretende lutar contra o governo mundial? Os 5 anciãos? Eu poderia lhe apresentar o exército revolucionário. Eles existem justamente para isso. Seus olhos brilharam. A ambição de Souta se alinhava com a de Dragon. Ele queria trazer esse homem para o comando de Dragon. Mas a resposta de Souta foi fria e cortante. Você acha que eu me curvaria diante de outro homem? A onda de sua vontade avassaladora explodiu para fora. Seu Aikido conquistador fez o ar vibrar. Souta jamais serviria sob o comando de ninguém. Os olhos de Kuma se arregalaram mais uma vez. Ele não esperava que aquele homem possuísse a rara e majestosa vontade de um verdadeiro monarca. Souta insistiu com mais força, suas palavras como golpes de martelo. Você não quer vingança pela morte de Ginny? Você não quer que Bonnie seja curada? A Dragon não pode salvá-las. Até Ivanko foi preso em Impel Down. Elas são sua família, suas companheiras. E mesmo assim você não pode fazer nada por elas. Cada palavra atingiu o coração de Kuma como uma lâmina. Ele cambaleou para trás, abalado até a alma. Sim, ele havia falhado com Ginny. Falhou com Ivankov. Falhou com Bonnie. O peso da culpa o esmagou. De repente, Kuma caiu de joelhos com lágrimas escorrendo livremente. Toda sua vida fora amaldiçoada, sua mãe assassinada pelos dragões celestiais, seu pai morto a tiros diante de seus olhos. Gina, o amor de sua vida, torturada e assassinada em seus braços. Um a um, todos que ele amava foram levados pelos dragões celestiais. E agora até mesmo seu irmão Ivankov havia sido capturado. Bonnie estava morrendo de uma doença incurável. Um homem de bacania como ele. Como poderia ele ser o Deus Sol Nika, que traz risos ao mundo? De dentro da caixa, Bonnie sentia a tristeza do pai. Ela batia nas tábuas de madeira, gritando para ser libertada. Queria repreender aquele homem odioso que atormentava seu pai, um homem gentil e choroso. Mas, acima de tudo, queria confortá-lo. Junte-se a mim, insistiu Souta, com os olhos ardendo. Eu curarei Bonnie. Eu verei os dragões celestiais destruídos pelo bem de Ginny. E quando chegar a hora, invadiremos Impel Down e libertaremos Ivankov juntos. Para Souta, o problema de Kuma era claro. Sua imensa força estava aprisionada por sua natureza gentil e misericordiosa. Essa fraqueza havia atraído tragédias repetidas vezes. Força e bondade estavam em desequilíbrio. Kuma tinha o poder para ser um verdadeiro tirano. Contanto que Bonnie possa ser salva, sussurrou Kuma, agarrando a caixa com força. Aceitarei qualquer condição. Ele acalmou Bonnie com um tapinha suave. Depois olhou diretamente para Souta, respirando fundo. Certa vez, ele planejou que após a recuperação de Bonnie, voltaria a se juntar ao exército revolucionário e lutaria ao lado de Dragon novamente. Mas agora, pela vida de Bonnie e por vingança, ele estava disposto a aceitar quaisquer termos que Souta Kiryu exigisse, mesmo que isso significasse jurar lealdade a ele. Capítulo 9. Uma escolha acertada. Pela primeira vez, Souta Kiryu permitiu que um leve sorriso cruzasse seu rosto geralmente frio. Ele jamais imaginara que o primeiro membro de sua nova força seria ninguém menos que Bartolomeu Kuma, o próprio tirano. Era algo que ele nunca havia sequer considerado antes. Então, Lord Kiryu, qual será o nome da nossa organização? Kuma perguntou suavemente assim que conseguiu controlar suas emoções. Será chamado de Clã Kiryu. Uma aura opressiva emanou do corpo de Souta. Pequenos arcos de relâmpagos pretos e vermelhos cortaram o ar. Dentro da caixa de madeira, Bonnie sentiu subitamente o peito apertar como se estivesse sufocando. Seus olhos começaram a revirar. Calma, líder do clã Kiryu. Bonnie não consegue resistir ao seu Aikido conquistador. Kuma imediatamente interveio para impedi-lo, chocado com a imprudência de seu novo líder. Peço desculpas. Ainda não o dominei. Souta respirou fundo, reprimindo sua aura. Esse poder do Aikido conquistador ainda era bruto e não havia sido treinado. Ele o despertara acidentalmente sob a pressão esmagadora de Kizaru, e mesmo agora permanecia instável. Mas com o sangue Oni de Kaido correndo em suas veias, aliado à Akuma no Mi do dragão azul artificial, fruto do fator de linhagem de Kaido, e alimentado por raiva e desafio, era natural que tal força de vontade viesse à tona. Está tudo bem, líder do clã. Mas, quando devemos procurar o usuário da cura-cura, o usuário da Op-Op e o médico capaz de realizar o transplante de células-tronco? Perguntou Kuma, com a expressão suavizando-se num sorriso esperançoso. Pelo bem de Bonnie, ele sacrificaria tudo. Não se preocupe. Todos eles estão entre meus alvos. E o usuário da cura-cura está bem aqui nesta ilha. Aliás, você deveria ter um log pose permanente para a ilha Cabeça de Ovo, certo? Já que você está procurando o Vegapunka. O sorriso de Souta se alargou. Eu o conheço bem. Este meu olho, foi ele quem o reconstruiu.
Quanto a quem o destruiu, você também o conhece. Saturno, aquele bastardo decrépito dos 5 anciões. Uma pontada de dor passou pelo olho de Sota ao se lembrar de Saturno, arrancando-o dele. Embora Vegapunk tivesse feito experiências com seu corpo, Sota não odiava o cientista da mesma forma. Ao menos Vegapunk ainda tinha um resquício de consciência. Mas Sota pretendia fazê-lo trabalhar para ele para sempre, como pagamento por aquele sofrimento. A usuária da fruta da cura está nesta ilha? Os olhos de Kuma brilharam de alegria. Se Bonnie pudesse ser curada agora, o fardo esmagador em seu coração por tantos anos finalmente seria aliviado. Em sua empolgação, ele até se esqueceu de Saturno, que quase o matou no Vale dos Deuses. Não se anime muito. A fruta da cura trata principalmente feridas externas. Contra escamas de jade, uma doença terminal, ela pode ser tão ineficaz quanto a sua fruta da mamão. Sota frustrou as esperanças de Kuma com uma honestidade brutal. Ele não tinha certeza se o poder funcionaria. Mas Kuma ainda parecia aliviado. Pelo menos havia esperança. Além disso, preciso que você me ensine aqui do armamento e aqui da observação. Ficaremos nesta ilha por alguns dias para que o usuário da Kyur Akuma no Mi possa tratar a Bonnie. Se não funcionar, iremos direto para Egiad para encontrar o Vegapunka. Se atrasarmos e o Kizaru chegar primeiro, será muito mais difícil encontrá-lo. A mente de Sota já fervilhava de planos. Vegapunka, seus satélites, os pacifistas e até mesmo os serafins, eles ainda não haviam sido criados. Sota os roubaria a todos. Esse seria o primeiro pagamento que ele exigiria do governo mundial. E ele os usaria para construir seu próprio exército. Quanto ao financiamento dos experimentos, além do ouro de Scipieia, o Imperador Dourado Tesouro também estava marcado como presa de Sota. Ele mergulharia o mundo no caos para se vingar do governo mundial pelo tormento gravado em sua alma. Entendido. Kuma ergueu a caixa onde Bonnie estava e seguiu Sota. Ao longo do caminho, pacientemente começou a explicar-lhe as teorias do Aki. Logo depois, os dois homens e Bonnie retornaram à modesta cabana de madeira de Sota. Líder do clã Kiryu, o povo pequeno existe mesmo? A voz de Bonnie tremia de excitação dentro da caixa. Anos presa na igreja do reino Sorbet a deixaram sonhando com o mundo lá fora, seu conhecimento limitado aos livros que lia. Seu maior desejo era viajar com seu pai pelos mares. Bonnie, comporte-se. Você deveria chamar o líder do clã Kiryu de irmão mais velho, disse Kuma sem jeito, lançando um olhar de desculpas para Sota. Ele mimava a filha sem parar, sem nunca ter coragem de repreendê-la como deveria. Você os verá em breve. A princesa do povo pequeno é a usuária da cura da fruta. Eles são meus amigos. O tom de Sota era calmo enquanto ele seguia as instruções de Kuma, treinando seu Aki da observação. Os movimentos pequenos e rápidos do povo pequeno os tornavam alvos perfeitos para a prática. Quanto ao Aki do armamento, Kuma admitiu que Sota era o homem mais naturalmente talentoso que ele já vira. Com um corpo tão poderoso, mesmo um treinamento mínimo foi suficiente para Sota começar a despertá-lo. Depois de apenas algumas horas, sinais de domínio já surgiam, o suficiente para deixar Kuma estupefato. Enquanto isso, Mancherry e Léo atenderam cautelosamente ao chamado de Sota, espiando o gigante imponente que o acompanhava. Lord Kiryu, ele é mesmo seu amigo? A princesa Mancherry pulou no ombro de Sota, observando Kuma com nervosa suspeita. Seu tamanho por si só era aterrorizante. Saudações, princesa do povo pequeno. Kuma inclinou-se levemente, oferecendo um sorriso gentil. Ao ouvir que ela era a usuária da fruta da cura, seus olhos brilharam com uma esperança desesperada. Papai, eles são mesmo pequeninos? Posso sair agora? Quero vê-los. A voz animada de Bonnie ecoou de dentro da caixa. Ela estava desesperada para ver o mundo exterior. Kuma hesitou, lançando um olhar para a cabana de Sota e depois para as nuvens escuras que cobriam o céu. Os raios de sol estavam fracos, então talvez fosse seguro para ela sair brevemente. Mesmo assim, ele cobriu o caixote com um pano para protegê-lo antes de abrir a tampa. Fique aí dentro, Bonnie, disse ele gentilmente. Sota deu um passo à frente com Mancherry e Léo, permitindo que Bonnie visse as figuras minúsculas. Tão pequenininha. Os olhos de Bonnie brilharam enquanto ela olhava para a pequena princesa empoleirada no ombro de Sota, desejando pegá-la imediatamente no colo. Mas o povo pequeno permaneceu cauteloso, desconfiado da estatura imponente de Kuma e da exuberância de Bonnie. Bonnie, coloque este capacete de cabeça castanha e me chame de irmão mais velho. Assim talvez o povo pequeno a aceite. Sota deu uma risadinha, entregando-lhe um capacete de madeira que usara poucos dias antes para ganhar a confiança da tribo. Sério? Bonnie agarrou o capacete esculpido, o rosto radiante de entusiasmo enquanto contemplava as adoráveis criaturinhas. Lord Kiryu, ela também é da sua linhagem? O pequeno povo inclinou a cabeça, confundindo o capacete de Bonnie com um sinal de parentesco. Seu tom cauteloso suavizou-se em uma calorosa recepção. A risada de Bonnie soou radiante, seu coração transbordando de alegria, os primeiros passos em direção a um mundo mais amplo e maravilhoso. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.